Sim, mas como se justifica estruturalmente? Então, quando a gente fala de estrutura, a estrutura foi. Eu sou antropólogo, não sei se você sabe, Heleno. É Vilásio Pinheiro. Será que é meu mano? É Vilásio de Fortaleza, mano? Da Crazy Game? Ah, se for tudo nosso. Quando a gente fala, por exemplo, alguns autores pensaram a estrutura social. Pierre Bourdieu, por exemplo, pensou a estrutura social. Radcliffe Brown pensou a estrutura social. Fala comigo, mano. Bourdieu pensou a estrutura social porque a filosofia da época, que saiu de um, assim, há um caminho traçado para se pensar a ordem discursiva da filosofia da concepção do ser e passa por Hegel e passa pelo Marx. Porque você sai de uma forma que é hegeliana, e Marx era hegeliano, você sai de uma forma para chegar a uma outra forma. Qual é essa forma? Você sai da concepção de que a ideia é o que é de onde vem a realidade, a partir de um espírito universal observável. Você sai dessa concepção idealista de que o mundo é proveniente da ideia, ganha forma por ela, sentido por ela e nela existe. Você sai. Essa aqui é a tradição filosófica ocidental, a forma como ela se constitui. Você pode negar o agenciamento político do Marx. Você pode dizer que eu não considero o pensamento marxista político. Mas o pensamento filosófico marxista é um paradigma. Porque ele pega a noção do Hegel e ele dialoga com essa noção para conceber as relações sociais como os fatos primordiais de análise. Então a gente vai se distanciar do que seria a ideia, como é de onde é proveniente a vida, e a gente vai se aproximar da matéria como que é proveniente a vida, estabelecendo uma ordem dialética entre a matéria. Ou seja, a matéria constrói a vida de modo que a vida constrói a matéria. É onde reside a dialética. A constrói B, A está para B como B está para A. E o diálogo entre esses dois produz o que seria o campo de análise, que é a vida social e a realidade. Então você se distancia de uma ordem idealista, que é uma tradição filosófica, hegeliana, para se aproximar de uma ordem materialista para pensar a vida social. Só que qual que foi o problema desse diálogo entre o Hegel e o Marx? Porque a subjetividade não era considerada. Então Marx pensou a estrutura, o Marx pensou a forma como as coisas aconteciam, o Marx descentralizou a ideia como primordial de análise da vida e ele centralizou a vida social. É quando surge possivelmente uma ciência de análise da vida social. Então ele centralizou a vida social, por isso que ele é um materialista. É assim que se constitui a tradição filosófica do Ocidente. Ah, mas eu não gosto do Marx, mas eu gosto dele, mas eu gosto da política, mas eu... Ele não está falando disso. Está falando da tradição filosófica e do materialismo histórico, filosófico, dialético. Só que tem um problema aí. Qual que é o problema? Você considera as relações de poder, você considera as estruturas e a forma como a vida social acontece a partir dessas estruturas, historicizando o processo, que é por isso que é materialismo, por isso que é dialético e por isso que é histórico. Por isso que são as três coisas. Então vocês entenderam que você sai de um idealismo para complexificar a vida social e o existir do ser humano enquanto um sujeito? Só que qual que é o problema desse diálogo? Porque tem uma lacuna nele. Porque você considera as relações de poder, você considera, você historiciza o processo, você entende que há uma formação dialética para se pensar o sujeito, mas você não pensa o sujeito. Então você tem uma lacuna. Quem que pensa o sujeito? Vários outros autores depois do Marx. Bourdieu, por exemplo, é um deles. O Bourdieu não só pensa o sujeito, como pensa a estrutura e tenta dar forma a essa estrutura, a partir do que ele entende como hábitos, que seria uma estrutura estruturada que age como estruturante, que é onde o Marx não chega, que é a lacuna deixada. Por que não chega? Porque não deu tempo, né, gente? Imagina pensar tudo isso, não deu tempo de chegar. E talvez, além de não dar tempo, ele não... Porque, assim, você é refém do momento histórico que você está vivendo. Por mais que você ache que você está muito à frente, talvez você não esteja tanto à frente. Então, como o pós-estruturalismo entra nisso? Quando você reconhece as estruturas, mas você descola dessas estruturas as relações de poder que seriam provenientes dela. Aí é quando vem Foucault, quando vem a Judith Butler, quando vem alguns outros autores dizendo assim, essas estruturas elas precisam ser consideradas para se pensar o sujeito, mas as relações de poder são mais complexas
do que a forma como o estruturalismo propõe que elas sejam. É quando Marx diz, quando o Foucault diz, por exemplo, que o poder é fluido, que ele acontece, que ele é proveniente das interações. Quando o Goffman diz, por exemplo, no ensaio sobre o estigma, a forma como o estigma se manifesta. E ele recorre ao interacionismo para compreender as relações de poder e a norma social como reguladora, no contato entre os sujeitos. Então você considera a estrutura, mas você descola dessa estrutura a forma como o poder atravessa a vida social. Mas a gente não estava aí, a gente estava no Pierre Bourdieu. Então, o Pierre Bourdieu encontra uma lacuna que é a dificuldade do pensamento filosófico. É o quê? É procurar a interrogação. Ok, o Marx respondeu uma pergunta. O Hegel respondeu uma coisa. Dessa resposta veio uma interrogação. Quem que catou a interrogação? O Marx. Ele falou, pera, tá faltando alguma coisa aí. Aí falta aquela coisa, né? Aí o que o Marx faz? Pera, tá faltando alguma coisa. Aí ele historiciza, ele transforma, recorre à dialética e ele recorre ao materialismo. Aí ele complexifica e ele entende a vida social como o campo de análise elementar. Aí você descentraliza o idealismo para pensar a vida social, a partir da forma material como ela acontece. Quando ele fala de materialidade, ele não está falando disso aqui, não. Materialidade não, é outra coisa, é outro tipo de materialidade, é muito mais filosófico. Então, aí tem uma lacuna aí no pensamento. Tem uma lacuna. Qual que é a lacuna? Tá, mas você está dizendo que tem relações, tudo bem. Vamos considerar, por exemplo, que os sujeitos, eles são, que o proletariado é subjugado à classe dominante. Mas ele é só subjugado? Ele não consegue fazer nada? Quem é o proletariado? Quem é esse sujeito? Aí é quando o Bourdieu localiza o sujeito, a subjetividade, que ele trata realmente como subjetividade. Aí ele estabelece dois campos. O senso prático, inclusive, ele começa dessa forma. Olha só, eu localizo a subjetividade, porque eu entendo que nós não encenamos a vida social como atores frios. Muito pelo contrário. A gente diz o que é a vida social, a gente dá o significado. E a gente cria o significado. Aí ele sugere a noção de hábitos, como uma estrutura estruturada que age como estruturante. Então ele considera o processo histórico, assim como Marx, na construção do sujeito. Ele diz que há um significado que é anterior a esse sujeito na ocupação da vida social e que é entregue a ele. Só que quando ele considera, ele diz assim, quando ele localiza a subjetividade, ele diz assim, tem um significado que é proveniente e produzido pelas relações históricas. Que dizem que, por exemplo, isso aqui é uma coisa de cabelo, para passar no cabelo. Esse aqui é o significado. O processo histórico de construção de significado diz que isso aqui é um telefone. Se eu for surfar com isso aqui, eu sou um louco. Eu posso tentar? Posso. Mas eu sou um louco. Se eu chegar para alguém e falar que isso aqui é uma prancha mesmo, isso aqui não é um telefone. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer, é o quê? Pode dar muito certo. E eu posso criar um novo paradigma. Mas o que é mais comum da gente pensar é que eu sou um maluco. Então os significados, eles são anteriores ao sujeito. Mas o sujeito negocia o significado. É quando Pierre Bourdieu localiza a estrutura. E ele chama isso de prática. Então o hábito seria uma estrutura estruturada que reconhece o passado na construção do significado, mas que age como estruturante, mediante a um sujeito localizado. O que é estruturante? É quando a gente utiliza o significado. Tá, a cadeira foi feita para sentar. Mas se eu quiser utilizar a cadeira para fazer uma brincadeira e não para sentar nela, então eu estou negociando o significado e a utilidade da materialidade, que é a coisa. Então, negociando esse significado, eu vou estruturando o que já é estruturado, que é o próprio significado. Então, hábitos é uma estrutura estruturada que age como estruturante. E onde é que se deflagra essa concepção? No que Pierre Bourdieu chama de prática. E o que seria essa prática? O momento em que a gente escolhe de que maneira vai utilizar o significado. É o que ele chama de prática. Só que para alguns autores, por exemplo, só isso não dá conta. Que é quando surge uma outra questão. Só isso não dá conta. Só isso não dá conta. Porque as pessoas encenam a sua vida social. Elas não encenam a vida social. Elas recebem um significado e, mediante esse significado, elas exploram e negociam a vida social nesse significado. Mas tem alguma coisa aí. Porque essas relações de poder, no transcurso da história, elas se movem de muitas formas.
E se essas estruturas se movem, se movimentam, então esses poderes que atravessam a vida também se movimentam. Então eles são descolados dessa estrutura, embora eles acompanhem elas. E aí é quando a genealogia Foucauldiana, né? Que sugere o quê? Que há um poder que precisa ser considerado, mas que esse poder que precisa ser considerado, ele acontece não em razão da estrutura, ele acontece sobre ela. Então porque algumas pessoas dizem assim, tem uns estruturalistas que desconsideram, dizem assim, isso aí tem nada a ver. Esse cara falar, tem nada a ver, joga tudo no lixo, não serve de nada. Tem outros que não, tem outros que dizem assim, não, peraí. Tem a ver um pouco. A gente precisa considerar, a gente precisa historicizar o processo. Inclusive, quando o Foucault vai falar sobre a loucura, ele historiciza o processo de construção do que é ser louco, do que é considerado louco, tarará. Então ele historiciza o processo. Mas ele diz assim, peraí, mas não é. Mas essas relações de poder, elas não são coladas a essa estrutura. Elas se movem. Elas acontecem de muitas formas. Esse é o pós-estruturalista. Quando o Claude Lévi-Strauss, por exemplo, sugere um estruturalismo, um outro estruturalismo, aí é onde pega a antropologia, entendeu? Porque quando o Foucault está falando das relações de poder como soltas, que acontecem, que atravessam a vida social, ele está falando não está desconsiderando a estrutura, mas ele está dizendo que essas relações, ele está dizendo que elas acontecem, que elas são assim. Aí o que o Claude Lévi-Strauss faz? Não, ele está dizendo que elas acontecem, mas elas acontecem como? Como é que elas acontecem? Aí é onde entra a antropologia. Porque a antropologia diz assim, eu vou buscar na vida social, na particularidade, na singularidade, a forma como as estruturas se manifestam e vou tentar, a partir dessas manifestações, dar uma forma visível a essa estrutura. Quem quiser saber o que é isso, leia o meu ensaio, As Formas Visíveis da Estrutura.